O pH é um dos parâmetros mais analisados da indústria. Ele está presente na qualidade da água, de alimentos, bebidas, em processos químicos. E justamente por isso que é de suma importância nós prestarmos atenção em alguns detalhes que vão garantir a qualidade da nossa medição. Alguns deles estão linkados ao eletrodo e outros ao processo de calibração. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. É essencial que você mantenha o bulbo do eletrodo sempre hidratado. E na maioria dos casos ele deve ficar imerso numa solução de KCl 3 molar, mas é importante você consultar o manual do seu sensor para ver qual é o eletrólito indicado. O vidro do bulbo do eletrodo ele é formulado de uma maneira que ele consegue ser seletivo ao íon H+. Quando esse bulbo desidrata, ele começa a apresentar lentidão no tempo de resposta e, consequentemente, apresentando medidas equivocadas. Caso o bulbo do seu eletrodo esteja desidratado, existem alguns procedimentos que você pode realizar para tentar recuperá-lo. O primeiro deles é colocar numa solução de KCl 3 molar por algumas horas. E caso não funcione, você pode realizar um choque químico. Como? Você vai colocar ele numa solução de ácido clorídrico 0,1 molar por 15 minutos e depois numa solução de hidróxido de sódio por mais 15 minutos. E, por fim, colocar numa solução de KCl 3 molar por 30 minutos. Caso nenhum desses procedimentos funcionem, será necessária a substituição do eletrodo. Falando agora sobre o procedimento de medição, você deve ter cuidado com o posicionamento do eletrodo dentro da amostra. O bulbo e a junção de referência devem ficar mergulhados no padrão na amostra para que ocorra a ponte eletrolítica, permitindo assim a medição de pH. Nos eletrodos de escoamento, você deve garantir que a amostra não fique próxima ou ultrapasse o orifício de recarga, evitando assim infiltração e, consequentemente, a contaminação da referência. Além do posicionamento dos eletrodos durante a medição, é importante verificar nos eletrodos de escoamento se o orifício de recarga está aberto, para que ele possa estabelecer a pressão atmosférica, pois a coluna do eletrólito deve ser maior do que a coluna da amostra, permitindo que ele escoe e forme a ponte eletrolítica. E para ter um melhor escoamento, mantenha o nível do eletrólito sempre próximo ao nível máximo permitido. O eletrodo precisa de uma manutenção preventiva para se manter em plena capacidade. Esses cuidados vão desde o manuseio até a limpeza e os tipos de limpeza. Aqui no canal tem um vídeo só sobre isso, vale a pena conferir. Vamos deixar linkado aqui no card. O eletrodo de pH, ele acompanha uma capa de proteção que tem a função de proteger contra o impacto e também mantê-lo hidratado, já que dentro acompanha uma solução eletrolítica. Da mesma forma que deve se lembrar de colocar a capa de proteção, você também não deve esquecer de retirá-la no momento da medida, já que a leitura ocorre justamente através do contato do eletrodo com a amostra, onde o sensor percebe a diferença de potencial entre o eletrodo de medida e o eletrodo de referência, gerando assim o valor de milivoltagem, que é convertido em pH pelo medidor. Você deve manter o seu pHmetro sempre calibrado para ter leituras corretas, e para isso é importante ter padrões de calibração em boas condições. Para realizar a calibração, você vai ter os seus padrões, e a primeira coisa que você deve verificar é o prazo de validade. Você também não pode colocar o seu eletrodo direto no frasco. Separe um becker e coloque um pouco da solução dentro do recipiente para poder fazer a calibração. Depois que você terminar, você vai pegar esse líquido e vai descartar. Não pode de maneira nenhuma retornar ao frasco. E por último, feche bem o frasco e deixe ele abrigado da luz solar. Entre as suas leituras ou calibrações, você deve lavar o seu eletrodo com uma água destilada, desmineralizada ou desionizada. A limpeza é necessária para evitar contaminação entre os padrões e amostras e, consequentemente, erros na leitura. Lembre-se de secar o eletrodo com um papel macio após a lavagem. Durante a calibração, você deve tomar cuidado para não inverter os padrões durante o procedimento, como, por exemplo, utilizar o padrão 4,01 quando ele pedir o 6,86. Os nossos instrumentos, eles vão apresentar uma mensagem de erro caso identifique uma diferença muito grande entre o padrão inserido e o padrão apresentado no visor. Agora, se o padrão tiver um valor bem próximo ao valor apresentado no visor, como por exemplo utilizar um padrão 6,86 quando no visor estiver apresentando 7, você estará imputando um erro de 0,14 em suas medições, que é a diferença dos dois padrões. Por isso, sempre configure exatamente o valor do padrão que você utilizará. Os nossos instrumentos têm 5 pontos de calibração e você deve utilizar padrões próximos à sua faixa de trabalho.
Caso trabalhe na faixa ácida, utilizar padrões desta faixa, e caso seja da faixa alcalina, utilizar padrões acima de 7. Se você trabalha com amostras ácidas e alcalinas, você deve calibrar em ambas as faixas. E lembre-se que um dos pontos precisa ser próximo ao neutro. Nós temos uma playlist completa só sobre pH. Vamos deixar o link aqui na descrição para que você possa acessá-la. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades.